boa tarde, boa noite. Mais um episódio gravado, hein, do Investimento à Beça, hoje com o meu amigo Oséias Xavier. Fala, Oséias. Hudson, tudo bem, cara? Certo. Tudo bem, correndo para variar, fazendo um monte de coisa nesse mercado maluco que a gente tem, mas Nem bora. fala, nem fala. Bem, primeiro, Oséias, se apresenta. Bom, gente, José Xavier, conheço o Hudson já faz um tempinho, trabalho no mercado financeiro já faz 10 a 15 anos, pelo menos. por aí. Estou nessa brincadeira do mercado já faz uns 20, 23 anos aí. Comecei minha carreira no mundo tradicional, banco grande, asset, casas grandes, Bradesco, Itaú, Deutsche Bank. Aí eu comecei a enveredar mais para o mundo, sempre focado no mercado offshore, mas ainda Tá, em fundos tradicional. Começa a enveredar cada vez mais para o mundo estruturado, vinculado mais para essas casas de private e wealth. tá. Tive uma passagem lá fora, no Caribe, fiquei um tempo tocando América Latina, a partir do Caribe. Pô, o cara não tá na tua Não, é muito mais legal na teoria do que na prática. Aí saí há pouco tempo e agora estou numa casa dedicada também de wealth, mas com uma tese muito forte voltada para o mercado de ativos digitais, criptoativos, onde a Tá. gente auxilia nossos clientes, aonde eles têm exposição ou direto para o tipo de ativo em si, ou para companhias do setor que prestam serviço ou soluções ou inovações para o mundo de ativos digitais também. Tá, eu acho que esses são os dois grandes fundos. É uma casa chamada Solidus Capital. Estamos entrando no Brasil Entrou agora. agora, né, Brasil? Estamos entrando no Brasil agora, cara. Eu comecei lá no comecinho de janeiro. Estou tocando Brasil, mais a estratégia para América Latina. Estamos estruturando tudo, tentando entender qual o tipo de empresa que eu vou abrir no Brasil, e lidando com toda essa Ih, a arcabouço que a gente burocracia tem. brasileira, né? Cara. Abrir, não vai dar certo. Vai dar certo. 3 meses você consegue. Assim eu espero. Pois é, me conta aqui uma coisa. Antes da gente começar, antes não, desculpa, já começando o papo, vamos tentar. O nosso papo vai rolar muito em cima de criptoativo, criptomoeda e mais com essa pegada aqui de investimento e meio de pagamento, Tá. né? Vamos tentar contextualizar a questão entre o criptoativo, a criptomoeda, do que a Ah, gente. Vamos tentar separar os mundinhos? isso é legal, até porque de quem está, como eu comentei, está vindo do mundo mais tradicional para esse mundo, eu tenho Não, a aprendido. maior parte das pessoas mal sabe do que estamos falando, para a verdade. É, Eu mesmo sei do que é verdade. e no final acaba parecendo que é uma grande massa e tudo é igual. Eu acho que a gente pode colocar em alguns pilares principais. Tá, A gente acaba tendo muito vinculado com o cryptocurrency, a criptomoeda em si, que é onde você vê muito essas discussões, tem muito day trade, em cima que tem uma volatilidade gigante. O Bitcoin em si é um exemplo, ou seja, é um ativo digital 100% descentralizado, que tem o seu valor precificado em mercado, no momento, livre, uma vida à parte. Você acaba tendo algo relativamente próximo, mas um pouco mais complexo, são as altcoins, as moedas alternativas, que elas vão além só de uma reserva de valor, onde ela propõe alguma coisa de tecnologia em cima disso a mais. tá, Exemplo, Ethereum. tá. Você pode fazer aplicação em cima do Ethereum, tá? Soluções em cima disso, você além de ter você consegue programar novas soluções indo além só do valor do ativo em si. É uma coisa bem interessante, eu acho que o mundo tem muito aí para esse lado também, Parece tá? interessante. Porque é super complexo. Tem uma molecada desenvolvendo algumas coisas aqui em cima que, para mim, ainda é muito. Eu tenho muito que comer ainda, muito que remar para tentar entender mais o detalhe Eu deles. já fiz um programa aqui com algumas pessoas, e quando você fala desse mundo das altcoins, né? Vem logo assim, a Web 3.0, Web 4.0 é blockchain e desenvolvida em cima de algumas dessas altcoins, né? Exatamente, onde você começa a agregar o tema de solução, indo muito além só da transferência de valor, onde eu estou só pagando um serviço, recebendo um recurso. Tem o tema de soluções que vão desde monitoramento, troca de informação, transferência de algumas coisas de dados, muito legal. Você acaba tendo, eu acho que é interessante também uma conversa que está tendo muitas stablecoins, aonde são moedas digitais que existem como se fosse elas são lastreadas num ativo real que vem no nosso mundo. Acho que exemplo prático são o SDTs e o SDCs, que acabam sendo dólar. Tá, Elas são um para um com o dólar, o valor dela de isso aqui, mercado. dólar, Estão junto. Sempre tá, de correlação, sobem e descem totalmente correlacionados um com o outro.
Eu acho que elas nasceram, acho não, elas nasceram muito Tem lastro, geralmente, né? Sim, Tem então, lastro. é uma Tá? demanda. Deveria ter, né? Deveria ter. Tá. Deveria ser um lastro, assim como a moeda ela tem uma paridade 1 para 1, o lastro deveria ser 1 para 1 no seu valor de mercado. Sim. Tá? Que esse tem muito campo de discussão. A gente vê muito na mídia hoje, muita discussão nesse sentido das auditorias em cima de quem está guardando esse lastro, como eles estão informando para o mercado isso, quem são os auditores, até onde isso é real, ou enfim. Eu já vi outro dia alguém que até quebrou aquela moeda Luna, né? Luna. Que fazia um stablecoin algorítmica. Nunca entendi, pode falar. Até escrevi um artigo. Comecei, não entendo, mas assim, para mim não faz muito sentido. Né? É interessante isso. Ok, vamos assumir que fazendo 100% sentido como funciona. Vindo do mundo tradicional de novo. Eu sempre estou acostumado a ter o auditor, que ele acaba sendo. Eu sempre vi ele como pelas duas lentes, né? É muito quem te ajuda, e assim como pode ser muito te atrapalha. Ele muito te ajuda quando ele consegue muito cutucar muita coisa sua, que você acaba vendo pontos sensíveis que às vezes você não está vendo. Mas também atrapalha se ele te der um ok em cima de um algo que ele não compreende. Então, acho que ele tem um grande desafio ainda, né, principalmente nesse mundo. É interessante como é que você vai formar, como as pessoas estão sendo formadas para ser. Sim, qual a regulação em cima disso, quais as demandas, tem muita coisa para acontecer. E por último, que eu acho que tem muita coisa acontecendo, principalmente em Brasil, que a gente está muito à frente, aí muita discussão, que são as CDBCs, que são as moedas digitais dos governos centrais. Existe muita discussão nesse nicho ainda no mundo digital, onde existem os puristas que falam, pô, isso é contra mais ou menos ao princípio da coisa, que tem que ser descentralizado, eu não dependo de Estado e afins. Libertário, Anarcocapitalista, né, tudo mais. Tem teorias super interessantes nesse sentido, mas também para a gente conseguir ganhar volume, conseguir ganhar aceitação, conseguir ganhar uma regulação que dê suporte para o desenvolvimento de novas soluções, novas empresas, novos serviços. É o que eu brinco às vezes lá, né? Conseguir emitir nota fiscal no final do dia. Verdade, a gente estava falando aqui antes aqui no esquenta, né? Que é o como, né? Quem tem cabelo branco, tá bom, mas aí, como é que eu faço isso? Então, tem que me como é que eu faço? E aí? Eu acho que isso é um tema importante, eu acho muito legal e o Brasil está super avançado já. A gente já vê algumas coisas que eu estou mencionando, que nas próximas aí, prazo curto, já tem alguma coisa de teste para rodar, a gente está soltando uma newsletter. Nesta semana, até a sorte, nós estamos soltando uma newsletter que um dos tópicos é sobre o CDBC brasileiro. E se não me engano, é pela terceira semana recorrente. Não, pode, ajuda bastante, cara. Eu acho que é legal até para a gente poder falar isso, é um tema que a gente pesquisa muito. Porque eu acho que vai ter muito volume. Então, eu acho que no final existem essa grande diferenciação desses 4 grandes pilares da forma que a gente vê, tá? Muito que eu estou aprendendo aqui. Eu acho que esse acaba sendo o grande o grande balaio onde estão as coisas envolvidas, mas é muito importante a gente conseguir trazer um pouco de maturidade, ajudar o mercado a maturar para ver qual o papel de cada um desses 4 pilares, como elas são usuais, como eu posso usar no dia a dia, e a partir disso, como eu posso tratar cada um dessas. Porque uma stablecoin eu vou usar diferente do que eu vou usar um Bitcoin, por exemplo. São coisas totalmente distintas. Uma stablecoin não tem a volatilidade e volatilidade de moeda, spot. Sim. FX, câmbio, nosso mercado clássico de moedas ali. O Bitcoin é uma outra coisa, é um outro. Bom, a gente saiu de 58, 62, batemos 17, hoje está em 20 e pouco. Não é classicamente moeda. Não, e por mais que a gente já tenha hoje estudos acadêmicos até, da minha parte acadêmica, lá, mestrado, doutorado, o André está fazendo doutorado. Né? Inovação lá, o povo está me ajudando bastante, é super interessante. E tem uma coisa que fala muito sobre isso, que é o uso de, por exemplo, Bitcoin, até Ethereum, como um safe haven, uma forma de você fazer de proteção em momentos específicos de estresse de mercado para a diversificação dos seus portfólios. Então, peraí, agora está abrindo um capítulo novo aqui, que é a tua praia. A gente aqui tem 2 pontos aqui que eu acho que dentro deste mundo do como, da vida como ela é, que é como na criptomoeda,
como investimento e como meio de pagamento ou facilitador de pagamento. Tá. E aí, vamos lá. Situa um pouco para a gente aí, porque você tem experiência nas duas coisas, eu sei disso. Sim, Então, sim. a gente está conversando nos motivos dele. Como é que você vê esse negócio? Porque você falou de falta de correlação e tal. Acho que é uma tese de investimento aí, realmente, quando a gente fala de diversificação. Tem, cara. Para na parte de investimento, a gente vê eu vejo dois pilares na minha cabeça, tá? Um pilar hoje que ainda é vinculado com o especulativo, digamos assim, que é o trading por trading em si. Hoje, por exemplo, o Brasil está entre os 5 maiores mercados do mundo de trade de Bitcoin. Tá. É Você vê esses, tem né, essas bolsas, né? Tem As exchanges, exchanges, as exchanges exchanges. puras ali, hoje, e com isso, e neste cenário, o Brasil é meio que a bola da vez, porque é um mercado grande, aonde a Tá, gente vê o volume crescendo bastante, num cenário onde buscam-se alternativas, um mercado consumidor muito grande. tá. Então, hoje a gente está dentro desse mercado, eu acho que tem esse pilar onde compra e venda, porque como qualquer coisa especulativa, você precisa de volatilidade, senão você não consegue Se ficar operacionalizar nada, flat ali, não faz sentido. certo faz sentido, né? Ponto É, 105 fica, né? isso é interessante para ver como está crescendo. Eu vejo muito isso dentro da nossa, por mais que a gente esteja vinculado só com um segmento de wealth, com clientes, com investidores com um ticket um pouco mais alto, o volume é grande. Mas dentro desse volume grande, ele representa ainda um percentual pequeno dentro do portfólio do investidor. Tá, tá. Tá? Eu acho que esse é um tema também muito importante. Uma coisa é para o meu perfil de cliente ele comprar um blue chips lá fora versus ele comprar um Bitcoin. Ainda continua sendo ali aquele seu É novo 5 também, né? 7 É novo. e ainda tem muito que desenvolver muita coisa de tese em cima disso, como ele para em pé, como funciona, a prova É ao tempo. verdade. É verdade. Verdade, verdade. Você não tem um conhecimento teórico, empírico, em É, cima do negócio que tem, sei lá, 5, 6 anos. Não adianta, né? Tem um esse, caminhão de texto sobre esse isso. volume gigante. Mas já saíram alguns artigos interessantes científicos que eu recomendo para quem quiser conhecer, que eu acho que é super legal. Aliás, se quiser, depois manda as referências, a gente põe na Acho que é contracapa. legal, eu posso colocar. Contracapa, a gente põe na contracapa. Então, a versão que vai no YouTube. Fechado, eu coloco, Tá. depois eu divido com vocês os links, eu acho super interessante assim para ler, para conhecer, porque assim existem. Por um bom tempo, o Bitcoin começou dentro desse mundo, né, que o ciclo dele é muito rápido, mas ele começou a ser classificado como se fosse o ouro digital. Aí já tem estudiosos que falam, não, calma, não é bem assim. Porque tinha esse papo, não, tem uma correlação boa com ouro, portanto, ele é bem descorrelacionado com os O ativos mercado fala, não, líquidos. calma, aí já tem agora teorias que demonstram que ele faz muito sentido em momentos de estresse de mercado, Tá. aonde ele consegue ser muito não correlato, porque é descentralizado, não está vinculado tanto com a macroeconomia, tem alguns temas pilares interessantes. Eu acho que isso é uma parte legal e divertida de entender, para ver como é que ele Me atirou, funciona. inclusive. Não, é Me legal, atirou a é bem entender. legal. Eu estou aprendendo horrores com isso ainda, para quem está um ano e pouco nesse mercado aí, eu tenho achado muito interessante. E tem um segundo pilar que a gente estava mencionando aqui como meios de pagamento. Esse como meio de pagamento, eu acho que tem um mercado gigantesco no sentido de soluções para muita gente. Por mais que eu opere hoje, novamente, num segmento, eu sou segmentado para um tema de gestão de fortunas, meus clientes têm um ticket um pouco mais alto, então eu estou falando dessa semana passada, eu estava fazendo um pagamento, por exemplo, de um apartamento em Miami, num valor que já parte aqui na casa de 7 dígitos, se a gente fosse falar em reais. Tá. Ok, é super segmentado, mas se a gente trouxer como meio de pagamento para pequenas estruturas numa economia onde a gente tem um alto grau de falta de bancarização, como tem no Brasil, eu acho sensacional. Mas nesse ponto eu até queria, porque a gente estava fazendo um esquema aqui e tal. Fala um pouquinho, o que acontece nesse teu ponto aqui? Eu tenho duas perguntas aqui, Tá, vou fazer a linha de pagamento primeiro, tá? Que tem a ver com a segunda pergunta que eu vou te fazer. Nesse ponto aqui, a gente ouve falar muito, e aqui, velho, toda a ignorância sobre o assunto, tá? Eu falar muito assim, aquela história, pô, mas será que não é um dinheiro, lavagem de dinheiro? Como é que sabe que o cara tem dinheiro aqui, o outro para receber lá? Será que você não está lavando o dinheiro e tal? E aí, José?
Conta aí, como é que você sabe que você não está entrando numa roubada? Eu volto ao como, tá? Que é que você brincou dos cabelos brancos, essa hora ajuda um pouco. Eu vou de trás para frente. Por exemplo, um cliente meu neste processo, tá? Dentro da Sólidos, quando a gente está fazendo qualquer forma de processamento de pagamento, eu faço hoje o onboarding, como a gente chama, dos dois clientes. O que significa esse termo bonito, onboarding? Eu fico sabendo qual é a vida completa, Estou falando, tanto tipo de o quem está pagando. PLD, É isso. o Know Your Client, Eu aquele... sei quem é o cara que está pagando. Quando eu descubro quem é o cara que está pagando, sou informado, eu tenho a informação de, nesse caso, quem era o empresário, a origem dos recursos dele, o último imposto de renda dele que estava vinculado. Esse pagamento estava sendo feito para uma escrow representando uma conta que estava representando quem estava recebendo dinheiro lá fora. Para isso, eu tinha o contrato da prestação de serviço de quem está recebendo, eu tinha os dados de quem estava Você recebendo, checava, você tem dos dois lados? eu Você tenho dos pede, dois lados, você precisa pedir ou, de repente, pergunta bem de leigo, lógico. tá? Você precisa pedir esse documento, isso tudo já fica disponível Não, na eu peço tudo, peça, tudo, peço mercado tudo. tradicional. Eu Eu peço peço, me tudo. manda aí tudo, Eu peço tudo. PDF. Cara, assim como se você fosse entrar agora num banco, hoje tem muita coisa no banco digital, você faz tudo via aplicativo, que você manda lá sua cópia da sua CNH, você tira uma fotinho Ah, para comprovar, você manda um comprovante de meu, endereço. meu filho, que tem 19, na época tinha 19 anos, abriu uma conta com 2 horas. É isso. Ele tirou uma foto, mandou uma CNH, não, na época não trabalhava, 19 anos, em 2 horas para uma conta corrente. Eu fico pensando, nossa, É isso. A tecnologia ajuda muito nisso, porém, eu volto sempre no como lá atrás. Para eu fazer qualquer pagamento, para fazer meu processo de onboarding, como eu estou alinhado com padrões internacionais, FATCA, o FAQ, listas, para ter certeza que não estou pagando para uma pessoa que está vindo com dinheiro que é oriundo de... É o clássico Tra... de banco, tráfico, droga, tráfico de pessoas, enfim. Eu faço isso e eu preciso do mínimo de 36 horas. Tá. Caramba. Sim, porque são volumes maiores, o meu compliance chega a dar uma olhada até como vinculado IP que você está mandando, é uma coisa bem super diligente. Tá. Então, para mim, que eu sou uma pessoa nova nesse ambiente dos criptoativos também, quando eu comparo com a minha formação, que é banco tradicional, a gente conseguiu dar uma roupagem nova, mais ágil, devido à tecnologia, para esse assunto. Mas ele é tão diligente quanto, ou até mais, Você tem do que que ver o eu cara que tinha. vai receber também, que Também, você eu não fico falou. mais uma ponta só. Você pode até ter um nível menor de exigência, mas o cara vai receber. Para você mandar um Pix hoje para uma pessoa, você mandou, a pessoa tem que ter o crédito do outra contraparte, né? Mas, Sim. na teoria, o canal que você está mandando não olha, não precisa, eu não sei até onde ele precisa olhar a outra pessoa. Eu falo, por conhecimento de causa, de onde eu estou hoje, eu vejo as duas pontas. Então, esse camarada que, por exemplo, estava comprando um apartamento lá, você precisa saber, opa, quem é que vai receber esse dinheiro teu aí? Né? Quem, por quê? Por Tá. que esse valor? Como está vinculado? Tanto que quando eu mandei, eu tinha o contrato da aquisição desse imóvel lá, um imóvel super legal, do porquê estava acontecendo. É uma parcela, tem mais três por vir. Aquela pergunta, então, e o que que é diferente, então, Moisés? Se é tudo tão assim, por que que, né? Eu acho, Por que que é diferente e por que seria melhor, na sua opinião? Por que que você não pegou, então, e fez um teste, um teste internacional? do mundo, aí é ranço do mundo acadêmico que vem para cá. Eu tenho muita ressalva no uso dos adjetivos Tá. no sentido de melhor, porque significa totalmente comparável, eu coloco uma para frente do outro. O que eu vejo muito como Diferente. vantagens, talvez, alguma coisa estrutural do mundo de usar, por exemplo, stablecoin que eu estou utilizando nesse Então, caso, nesse caso, a gente está usando um stablecoin. stablecoin, Tá porque bom. o cliente não queria ter, lembra a gente falou da volatilidade do Bitcoin e afins? Ele não quer isso. É arriscado para ambas as partes. Então, tem toda Tá. uma parte de risco. Então, eu usei stablecoin, a gente fechou que ia ser dólar paridade de USDT, que eu usou nesse caso, que é um desse tipo, paridade de dólar 1 para 1. Recebemos os reais, transformamos nisso e entregamos lá. Temos o que a gente consegue ter de pilares que são muito rápidos no uso disso como meio de pagamento. Agilidade.
Tá. Então, eu consegui literalmente esse pagamento foi realizado depois que eu fiz todo o processo de onboarding, de saber as duas partes, E nesse ponto, estamos, digamos, afinados com o tradicional. classificados ali. Este pagamento, no momento em que eu recebi o Pix na conta da minha empresa aqui e pagou lá a wire para o cliente, o Pix, entre aspas, na conta do cliente lá fora, a gente levou 2 horas e 32. Normalmente, isso aí. O padrão de moeda, e aí, por favor, quem está operando moeda sabe melhor do que eu isso aqui, até onde eu saí dos bancos no Brasil já faz uns 4, 5 anos, era D0, D2. Tá Ou bom. seja, entrega reais hoje, e daqui 48 horas entrega o dólar lá. Tá bom. E eu lembro quando tinha umas operações com uma casa aqui no Brasil, onde as coisas são sensacionais, e tinha chamada de margem lá fora, eu não tinha isso, eu tinha que fazer operação de câmbio D0, D0, ou seja, recebo o real hoje, recebo o dólar lá fora, era uma correria para a coisa acontecer, com taxas mais altas, que eu acho que a agilidade é um pilar que eu acho Então, a interessante. agilidade, você acabou de falar mais um aí. O segundo pilar interessante é a parte de custo, porque como a gente acaba fazendo essa operação muito direta entre partes e estruturas que são muito baseadas em tecnologia, então a gente tem um tema de escalabilidade ali, afins, o nosso custo tende a ser muito competitivo. Em relação ao mercado tradicional, Sim. você acha que é uma vantagem também, tá bom? Eu acho que é competitivo. Competitivo. Vou pôr Tá. dessa forma, somos muito Tá. competitivos, tá? Com o mercado tradicional. A gente falou, então... Tem uma característica que fala muito de rastreabilidade. É isso Você agora, que aplica? vínculo com segurança em si. Sim, Tá. ela É acaba a ficando segurança também. registrado num lugar, na rede de computadores, conforme os protocolos utilizados e a necessidade, você consegue buscar essa informação, Tá. começo, meio e fim, de onde está, porque ele, querendo ou não, ele é feito em cima de alguns padrões de tecnologia, é muito próximo do que a gente conhece como hoje, como o blockchain, que são os cadastros que são dispersos entre diferentes máquinas, então acho que isso é um tema também bem interessante. Eu gosto bastante de ver isso, e é uma coisa que eu estou aprendendo muito, 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 muito. Eu estou achando muito interessante como a parte financeira e o mundo de tecnologia, eles se tornaram, fizeram um merge ali, um Isso eu só. adoro, essa parte eu adoro. E eu vejo uma molecada vindo, conversando sobre esse assunto na parte dos uns 2, 3 níveis abaixo de saber as especificidades, que eu acho muito legais. Bom, falamos então de segurança das duas partes, falamos de agilidade, falamos de custo. Ah, teria mais um aqui na minha cabeça que está me escapando no Não momento, tem mas enfim, problema. daqui a pouco eu Eu acabo vou te lembrando fazer, dele. então, a outra pergunta que Vai tem a lá. ver com segurança. Tá. Eu vou mudar para investimento, depois volto para o meio de pagamento, Fechou. tá? FTX. Você falou que investimento é uma boa tese, diversificação e tal. Mas, aí, o que garante, né? E aí é uma pergunta, assim, obviamente, assim, não vou dizer para você, "Pô, essa aqui é a resposta, não Tá é isso. bom. Mas, assim, como é que esse investidor fica tranquilo de que não está entrando num negócio que, putz, é fumaça isso aí? Eu vou pôr de novo de outra forma, tá? A tua resposta. Por Eu vou favor. pôr vinculado com o que a gente tem como solução. Tá bom. Desde uma vez que o cliente se torna aquilo, que a gente acredita muito em que a gente não pode ter um ponto depender de um só lugar. Aí volta no clássico cabelo branco, que é contingência das coisas. A gente não pode colocar todos os ovos dentro de uma só cesta. Só fazer um parênteses aqui. Tudo bem, eu sou mais velho que você, né? Eu já botei muito sistema na minha vida em produção, né? Eu sou da época que se a gente botar sistema em produção, é zero erro, né? Se botar sistema em produção com Parar o erro, banco. hoje em dia o cara bota um negócio que funciona meia boca, o cliente está ajudando a desenvolver. Está co-participando da criação, Tive né? muitas discussões sobre MVP na minha vida É, já. então vamos lá. Cabelo branco, né? Cabelo branco. Sabemos como é que o mundo funciona. Cara, eu acho que tem muita coisa assim que por exemplo, nós aqui temos que nós temos mais do que um custodiante. Eu acho que isso é importante para cliente, é duas coisas. Uma coisa é o institucional, outra é o varejo. Tá. No meu, estou muito vinculado com o institucional, meio nichado para o well. Nós temos mais de um custodiante, ou seja, não fico com todos os ovos em uma só cesta. Ou seja, custodiante é aquele camarada que liquida, guarda, assevera que faça. Garante a existência do ativo. Gestão E financeira. com responsabilidades fiduciárias para tal. Que eu Tá. acho que essa é uma derivada muito importante. Então, só deixando aqui claro, uma instituição regulada por algum banco central com habilitação para fazer. Devidamente auditada, tanto por este regulador quanto por um auditor independente,
que manda para a gente relatórios anuais sobre como as coisas estão indo. Eu tenho mais do que uma, para não guardar tudo num lugar só, em diferentes jurisdições, inclusive. Tá. Então, eu acho que isso é um tema importante que ajuda a trazer. Traz custo, mas traz Traz segurança. custo, mas traz, acho que, segurança e o tema é longevidade. Boa. Porque a gente não está só no business de aconteceu muito, de que agora tivemos acalmando um pouco, que é queremos fazer para capitalizar, para ser comprado ou para ser fazer um IPO. É um outro deal que a gente está conversando aqui. Querendo crescer, sim. Tem muita coisa para fazer, sim. Porém, a gente está olhando para um. Não é que eu brinco, não é, a gente está discutindo 100 metros ou maratona. Estamos num Tá. business de maratona, Perfeito. tá? Assim, para pessoas no varejo em si, eu acho que o pouco que eu aprendi até agora tentem ao máximo ter nas suas, que são chamados cold wallets, nos seus registros proprietários ali que fica na tua máquina. Existem algumas coisas que são umas chavinhas digitais, que é onde você guarda, anda contigo, enfim. Tem uma sensibilidade, que é uma vez que momento que você guarda, você é o responsável por tal, se perder, foi, Roubar? já foi. E aí volta uma das vantagens que a gente, uma das diferenças que a gente tem aqui como produto de serviço para esse nicho de wealth, de investidores estruturados institucionais, é que a gente consegue, inclusive, guarda, faz a custódia disso como um todo, fora de rede, de uma forma Mas pode ser um bom simples. atributo, né? Se você vai operar com uma exchange, não sei o que, eu também não conheço tão bem, certifique-se de que tem um custodiante ali Por por trás. trás, isso. Essa exchange. Ok. Ok, faz parte do sentido. É uma parte importante também, por exemplo, que a gente faz para os nossos fundos. Lá nós temos conta, igual eu tinha aqui no Brasil para fundo tradicional, onde cada fundo tem sua continha de custódia, onde ele guarda seus ativos. A gente botou a mesma coisa onde a gente está. Cada cliente tem sua conta proprietária, a gente não tem aquela contas que são black pools, ó, uma conta onde fica tudo junto e eu tenho um controle gerencial dizendo que os Tá. ativos meus e do Hudson estão ali. Eu tenho 150 bitcoins, entre aspas, onde 100 são teus, 50 são meus. E está tudo numa conta só. Não. Cada um é Busquem no individual. máximo possível a individualização da carteira para você. Tá. Tá? Então, nossos clientes, por exemplo, lá você tem a sua conta, com seus ativos, os seus 100 vão estar guardados embaixo do seu nome, nem que tenha 75 no custodiante A e 25 no custodiante B. E eu vou ter 30 no custodiante C e 20 no custodiante A. Ok, mas cada um tem a sua conta dispersa aqui dentro, feito. Até onde for possível para o pessoal, principalmente varejo, assim, ter isso com suas exchanges, eu acho que é legal. Algumas perguntas interessantes, que, de novo, de quem veio do mundo tradicional para esse é algo que eu estou aprendendo e trazendo, tentando trazer um Vai me pouco. ensinar muito ainda, hein? Nada. Ainda chega lá. Eu acho que esses são alguns pontos interessantes. Você falou também que você tinha uma estratégia interessante. Aí já falando sobre diversificação, que é também investir via fundos, né? Sim, isso é muito legal também, que assim, para os nossos clientes de ter feito isso, de dar opção, até a opção, ou oferecer acesso aos ativos diretos, per se, cara, quero disposição direta em Bitcoin, quero disposição direta em Ethereum, seja o que a gente estava falando. Uma outra coisa é, assim como a gente tem visto crescer muitos fundos no Brasil vinculados para isso, tem algumas coisas bem interessantes, algumas casas que eu tenho olhado, tentando entender, que acho que são muito legais. Nós temos também algumas coisas vinculadas com venture capitals, fundos que estão investindo em empresas que fazem solução para tal, desenvolvem projetos para tal, para esse ecossistema de ativos digitais. Tá. Então, a gente tem algumas oportunidades, estão aparecendo, algumas coisas que são até secundárias de posições, é isso que a gente tem com a gente. Mas eu acho que acaba sendo também uma forma que você consegue ir além, um passo além da diversificação só do ativo, que é diversificação até do tipo de solução. Você pode ter uma que Tá. está fazendo um projeto de uma nova. Aí entra um pouco daqueles altcoins também. Não, o altcoin ele acaba. O cara pode ter um fundo que investe numa empresa que. Pode ser, que faz Tá. alguma coisa que vai além no sentido que a gente falou. O altcoin ele acaba tendo o valor da transferência de valor, mas ele tem um tema de tecnologia em cima que permite muito mais coisas. Às vezes você pode ter sim uma empresa que está para fazer alguma coisa super interessante, vinculado. A gente vê muita discussão em cima de Web3, afins, ou como fazer soluções a mais, transferências de dados que são interessantes a mais, afins.
Coisa que no cryptocurrency em si, mesmo no Bitcoin, acho que umas 2 semanas atrás, em uma das nossas newsletters, a gente acabou soltando que eles começaram a soltar pela primeira vez dados adicionais dentro da transferência do Bitcoin. Tá. O que o Ethereum está bem mais à frente. Tem algumas outras altcoins que tem algumas coisas super interessantes de projetos de desenvolvimento em cima. Me falaram, algumas estão com um negócio de jogos, parece que não vão Tem, para se estourar, vai bombar e tal. muita coisa nesse sentido. Eu tive, na casa antiga que eu trabalhava, a gente estava estruturando um fundo para uma moeda exclusivamente digital de um joguinho. Um altcoin. Altcoin para isso, onde, cara, meu filho, por exemplo, do alto de seus 9 anos, que quando ele quer comprar alguma coisinha dentro do joguinho dele lá, ele põe dinheiros vivos, passa meu cartão lá, compra essa altcoin, e aí fica imaginando a quantidade de dados que eles já estão montando isso estruturado para retornar para ele o que que ele faz. Ah, ele compra só do guerreiro, assim, assim, assado. Ah, então vamos pegar, mandar para ele, eu vou mandar só espadinha e escudo, para o outro eu vou mandar só a varinha mágica, uma coisa que é super interessante, assim, como volta ao tema do merge, da junção tecnologia com o mercado financeiro. Eu acho muito legal, eu acho muito interessante. Não, e você diversifica, inclusive, com outro risco, né? Você passa a ter um risco não só do mercado digital, de moeda, vamos chamar assim, mas também um risco de empreendimento, vai. Sim. É uma empresa, está comprando uma cota de um fundo que compra empresas que investem. É um projeto. Ah, Você está comprando lá, a gente acaba montando uma das teses é essa, de conseguir dar acesso à entrada cedo a bons projetos. Uma vez que a nossa casa está muito vinculada, uma das teses deve vincular a achar essa parte, essa oportunidade dentro do ecossistema de ativos digitais, na Sólidos a gente consegue ter muita parceria, colocamos alguns deals interessantes. Então, muitos jovens projetos acabam batendo na nossa porta também, porque acaba sendo uma forma de conseguir levantar, inclusive, capital para eles. sim, não. O Relativamente. basicão do capitalismo, né? Não tem como, e no momento que a gente está passando aí de arroxo no mundo inteiro, né? Todo mundo subindo taxa para cima e para baixo. Então, Fala. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, também aqui, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes. Moeda digital. tá bom. Você deu um exemplo que eu achei matador, É. e aí por isso que a gente vai falar um pouquinho disso. Um cara no interior da Amazonas precisa receber um auxílio do governo. E aí, pode ajudar isso? Cara, Até onde a gente realmente vai no mundo aí agora falando talvez agora vamos falar um pouquinho de moeda fiduciária, moeda de Sim. Banco Central e tal. CDBC. CDBCs. Estamos falando no mundo assim, abre uma. Vamos começar a falar um pouco sobre isso. Cara, eu acho, vindo do lado, esse aqui é onde junta muito, vindo do meu lado acadêmico, de estudo, que eu estudo muita parte de inovação, impacto social, com essa experiência agora de estar no mercado financeiro e estar me atualizando para esse novo, tá? Eu fico imaginando o potencial de um ativo digital, como pode ser um CDBC, aonde você acaba diminuindo cada vez mais a demanda pela figura que a gente tem tradicional, do banco, do cara ter que abrir uma loja e abrir uma conta num lugar. Por exemplo, em um dos estudos que eu estava fazendo, apareceu a dificuldade de algumas populações ribeirinhas terem acesso às bolsas auxílio. Tá. Porque o custo para ele chegar nesse lugar onde tinha um lugar mais próximo para ele tirar o dinheiro dele ali, ele tinha que pegar uma carona 3, 4 horas de carona, e o custo se tornava impeditivo. Então, eles davam para uma pessoa e não representar eles lá. Com o avanço de tecnologia, se tendo cada vez mais Wi-Fi em alguns lugares, acesso remoto, imagina uma pessoa onde ele pudesse utilizar, por exemplo, receber o auxílio dele via um CDBC que está para sair, tá nessa parte de testes. Ele teria lá o crédito dele, aonde ele poderia acessar num lugar, na loja XPTO, que ele tem a lojinha dele ali perto, para ele comprar fubá, pagando com moeda digital. Ele põe um celularzinho dele lá e transfere isso. E deixaria ter um potencial muito grande na minha cabeça, eu viajei há um pouco tempo atrás, em férias no ano passado, para um país onde está muito avançada essa discussão, é um hub meio que mundial do mundo digital, aonde foi a primeira vez que eu entrei num café e tinha lá pague com Bitcoin. Você já tinha um wallet lá?
Poderia. Na época eu nem tinha, mas eu fiquei Tá. impressionado de existir, porque eu tinha É. clientes já no antigo lugar que eu trabalhava que tinha esse tipo de ativo. E eu fiquei, nossa, cara, então está se tornando real. Mas ainda super nichado. Então, pensando em impacto social, facilidade de empresa num país como o Brasil, imagina. Eu boto aquela coisa: o Brasil está entre os 5 países hoje do mundo que mais tem pessoas negociando ativos digitais de alguma forma, tá? Tá. Junto tem Rússia, Índia, cada um pelo qual seu motivo. Vamos colocar Índia e Brasil, que acaba tendo algumas características sociais muito próximas. Tá Baixíssimo bom. grau de bancarização, população precisando de muito acesso para soluções e afins. Muito consumo de tecnologia. Hoje a gente tem mais celular do que tem cidadãos no É. estado do Brasil. É maluco isso. Você dá acesso para essas pessoas com uma moeda, que a gente vê o Banco Central avançando muito rápido e muito forte no CDBC, uma população ribeirinha, eu fico pensando na quantidade de coisa super legal que ele faz para ele poder receber o auxílio. Essa pessoa hoje, ela consome. Hoje, praticamente, cara, tem uma população, 50 e poucos por cento da população mundial hoje vive com menos de $2 no mundo, tá? Isso vem do meu mundo acadêmico que eu estou estudando. Pô, depois eu quero esses É dados super aí. interessante, super Então, interessante. compartilha esses. E por necessidade, a Índia está super avançada nessa parte. Tanto que Tá. quem Eu nem acho que falei. alguns países na África também estão ó, bem avançados. Não, não, tudo bem. É outra escala, né? Mas. Mas eles usam muito essa parte de tecnologia. Eu fico imaginando, se eles consomem, ele recebeu então auxílio bolsa, com qualquer coisa que precise, via um ativo digital. Ele pode começar a pagar para novos tipos de fornecedores via ativo digital. E aí, na minha cabeça meio produtivista, às vezes, como brincam comigo, a quantidade de nota fiscal que você começa a crescer é grande. Você facilita a vida daqui, você põe a economia para girar, você gira a Preocupa da economia informalização. criando, começa a tirar cada vez mais, começa a gerar tributo para a União, para fazer funding do que precisa ser feito, dá acesso. Não, e Cara, tem eu um acho ponto aqui que sensacional. eu acho que, assim, me parece que abre uma fronteira nova, por exemplo, né? Há uma discussão grande enquanto você precisa, enquanto o Banco Central, nesse esquema, precisa do sistema bancário. Em algum momento a gente Concordo. pode discutir o seguinte: será que podemos integrar o cadastro único de vulneráveis que recebem auxílios diretamente com o Banco Central e o Banco Central já depositar direto, saber quem está e acabar com, Eu acho que acaba. entre outras coisas, assim, só pegar essa pegada de tecnologia que você colocou. A gente volta lá atrás, quando o Bitcoin nasce, entre aspas, com o Satoshi, que ele fala, cara, descentralização. Eu, eu fico entre esse extremo, onde fica muito, não preciso de mais nada, ao Tá. estar tudo embaixo do governo. Não, acho que existe um meio do caminho. Eu acho que a gente precisa, sim. A gente viu muito barulho no final do ano com a saída da legislação nova para esse mundo. Eu não sou um purista, então eu acho que precisa ir com o cabelo branco. Eu acho que precisa ter um pouco de regra para a gente conseguir massificar, para que minha mãe possa entrar uma hora num café aqui do lado e pagar, Sim, e que a população ribeirinha possa ter acesso a isso também de uma forma bem de ser nichado. Eu acho que dá para trazer muito tipo de solução com isso. Eu vejo as instituições financeiras tradicionais, a gente vê a quantidade de esforços que eles estão fazendo para reinventar novas soluções. A gente vê algumas que estão, por exemplo, entrando no tema de tokenização, que é um dos tipos de ativos ali, revolucionando o mercado, que você para de ter que vender isso para o Brasil, você começa a distribuir isso lá fora, é muito barato, é, é muito mais eu vejo fácil, também. captar é muito mais rápido, Então, no tema que você falou, agilidade, segurança, custo. custo. E essa parte eu acho muito interessante. Eu acho que é um dos temas que assim vai acabar naturalmente, agora que eu estou entrando nessa indústria, vai me impelir eu juntar com o que eu estou falando de impacto social, que é o que eu estudo no meu mundo acadêmico, que eu acho que abre-se um caminho muito grande para que dê acesso a muita gente. E eu acho que as instituições financeiras tradicionais vão passar por muita inovação, diferente do tipo de inovação, Tá. para conseguir atender. Porque assim como você acaba, entre aspas, diminuindo a necessidade de, você abre muita oportunidade que você coloca uma percentual da população gigantesca tendo acesso a novos tipos de soluções. Sim. Custo menor, com Sim. segurança. É que a gente está brincando com uma população ribeirinha, por exemplo, precisa comprar um motor de barco novo, sei lá, por exemplo. Como ele faz hoje? Será que faria sentido, uma vez que ele começa a ter acesso
ao CDBC, por exemplo, eu vou ter o tracking do score um score dele de crédito. Será que faria sentido eu conseguir fazer para ele Boa, uma linha um mini crédito? Não verdade, sei. Me verdade. veio na cabeça agora, entendeu? Faz Não, sentido? microcrédito pode fazer sentido mesmo a partir do momento que você recebe direto, vamos supor que seja diretamente do Banco Central. Nem precisaria, você recebe, faz os pagamentos, fica tudo rastreado. Você sabe exatamente quanto é que o cara está pagando, se pagou em dia, se não pagou em dia, blá, blá, blá. Devem ter, se bobear, divagação, né? Muita divagação, né? Você vai fazer um compra lá no motor de barco. O motor de barco vai virar um smart contract, né? Aonde está a prestação no dia tal, 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 tal. Chegou no dia tal e executou o contrato, não tinha dinheiro que você não deixou. Pum, já avisa lá, pum. Já vai montar o Como seu vai histórico. amarrar isso? Como são os novos serviços? E aí você começa a ter um tema cada vez maior, que eu acho que é uma inovação. Para mim é incremental, enfim, é no mundo acadêmico também, sim, que não, eu não estou falando nada muito diferente. A gente está falando de formas diferentes lentes para se utilizar sobre coisas que a gente já tem hoje, Sim, que é é verdade, é acesso à verdade. bancarização através de ativos digitais, como isso funciona. E a gente pode até tentar começar a diminuir um pouco essa de grande diferença que nem o meu cliente, que acaba sendo um cliente de wealth, um ticket alto, que a gente tem essas soluções onde ele está olhando para investimentos direcionados para um tema de acesso. Tá. Acesso a quem, população que precisa ter acesso ao básico ali atrás, que eu acho que isso pode ajudar bastante, que volta ao tema que eu tenho segurança, eu tenho Agilidade. custo, eu tenho agilidade. Então, pô, por que que eu consigo hoje ver onde eu estou na Sólidos, conseguir, como eu falei, pagar um contrato, uma parcela de um contrato para um cliente, na casa de 7 dígitos Brasil, lá fora, em 2 horas e 30. E, pô, não seria legal uma pessoa que está, de novo, uma população ribeirinha que precisa ficar 4 horas numa uma barca para buscar o auxílio, pô, gás, sei Não, lá. não, você está certíssimo, você está certíssimo. Acho que abre um leque aí, esse ecossistema, né? Que essa Sim. palavra é meio da moda, mas que realmente, nesse caso, faz muito sentido, né? Este ecossistema da moeda digital, né? Pronto, e aí, especificamente, pode ser a moeda do Banco Central, mas podemos até botar um mundo mais amplo, abre todo um espaço realmente para você ter redução de custo, maior segurança, maior Não é? agilidade, maior inclusão, trazer mais gente para Sim. dentro da bancarização e tal. Ô Zé, a gente está terminando, eu tenho até aquela pergunta final. Tendências, o que que você acha assim, quando você olha para frente, o que que você consegue ver assim? Você muda muito rápido, né? A gente aqui Muito, está fazendo negócio daqui a 10 anos, assim, no próximo ano, muito. dois, o que que você está olhando aí que está crescendo nesse mundo de digital, de moeda digital? Tá. Eu vejo dois grandes pilares, tá? Mercado brasileiro, primeiro, eu acho que o avanço de utilização de moedas digitais para pagamento, como meio de pagamento, tende a crescer muito. Você acha que o Banco Central já tem alguma coisa rodando ano que vem? Eu Pelo acho, que você ouve falar, já a- tem? Já tem acho que alguma pelo menos coisa? aquela fase de homologação, lembra? Que a gente Sei, ia sei. homologar sistema? Eu acho que já vai estar tendo bastante algumas Talvez vai coisas. começar com grandes clientes, grandes Hum, tickets, né? Sabe? Uma coisa assim, né? Eu acho que vai ter alguma coisa já monitorada, porque você vê, até porque o Kuznets tem mais 2 anos, você vê que tem um call meio, o pessoal dele querer deixar meio que talvez como legado, ou algumas coisas quando ele fala ali, eu acho bem interessante. E eu acho importante estrategicamente para o Brasil, isso vai trazer muita coisa. Acho que pô, coloca a gente muito na frente de muita coisa. No meu nicho, eu vejo a parte de meios de pagamento crescendo muito rápido. Eu vejo, pô, a gente acabou de chegar no Brasil e já tem muito cliente batendo nossa porta, querendo conversar como isso. Eu vejo na parte de maturação, tanto de conhecimento, clientes, pelo menos nossos clientes começando a conversar cada vez mais, acesso, querer tipo, operar com isso. Por exemplo, no meu segmento que eu tenho, que é, de novo, uma casa de wealth, a gente vê que a alta renda no Brasil hoje já tem um percentual muito forte dos seus ativos fora do país. Tá. E a gente está ajudando muito lá fora eles nesse sentido de exposição a ativos digitais, já que nas horas a gente tem esses pilares, que, como eu disse, a gente não guarda tudo num lugar só, não tem só um single point of contact, tem alguns Cabelo branco, é diferenciados. cabelo branco. Lembrando, ajuda nessas horas, sabe? Para não ter algumas surpresas como tiveram no último ano. Quando falando de maturação, eu acho que vai ter muito tema também disso de
Tá acabando o crédito no mundo, tá mais A taxa de caro. juros alta, né, e tal, Então, eu esse acho processo está mais seletivo. muito. Então, eu acho que muito desses que estavam só tentando ali, com algumas coisas, alguns esquemas que não estão bem estruturados, acho que vão passar por alguns escrutínios, até porque cai para o segundo pilar final, que eu acho que regulação no mundo vai avançar muito. Verdade. No mundo, não é uma É coisa uma local. contrapartida, né? Se a gente acha que esse mercado vai crescer, a regulação tem que Vai acompanhar. acontecer. Pode até dar rebote, mas tem que E crescer. uma coisa que eu acho interessante é você tem desde os dois lados também. A gente tem regulador cada vez mais fazendo escrutínios sobre os players, para quem já está prestando esse tipo de serviço. Você vê, principalmente em cima de exchanges, muita demanda sobre relatórios, como tem fracionamento Bom, das contas por cliente, como você garante liquidez. Mas ao outro lado, semana passada, se não me engano, na outra, teve um tema super interessante na Califórnia, uma pessoa do governo lá vindo, querendo abrir agora um tema que é não quer que o governo central avance com o CBDC americano. né? É, ele não quer que o governo americano tenha seu ativo digital, porque ele fala que isso fere o princípio de dar acesso ao governo saber quais são, como estão minhas finanças o tempo inteiro. Ah, tá bom, tá bom. Ok. Foi uma coisa assim que Já entendi. O governo vai tomar conta da minha é o vida. transparency, a É. transparência. 1984. É, Alguém vai tomar conta de tudo. então eu acho que, cara, no mundo prático, regulação aumenta, e eu acho bom. É, fundamental. Porque eu acho que para ter, de novo, no final da minha cabeça é, cara, emite nota fiscal ou não? Para emitir nota fiscal, você precisa ter regra, que você precisa ter o governo sabendo o que demanda, regulador atuando em cima dos players, os players sabendo qual a regra para entrar, impacta na vida das instituições financeiras tradicionais, no sentido de, pô, para onde está indo isso aqui? Como eu faço acontecer? A gente já vê algumas casas grandes com algumas soluções super interessantes. Tem uma que eu trabalhei que eu acho super legal para onde eles estão indo, como estão acelerados, eles mergulharam de cabeça no assunto, fazendo parcerias super legais. Gosto, eu acho muito legal, assim, tô aprendendo horrores lendo informes deles, que eles soltam bastante. Ou depois, por favor, me passa Te aí que eu vou passa, me inscrever te lá para passa. receber. Eu acho legal, acho bem legal. Imagina que fica uma lista de e-mails, você se inscreve lá, É, me manda o link depois, eu vou me estão inscrever. mandando. E no varejo, eu acho que, vamos, as exchanges vai passar por maturação também. Volta. Consolidação, maturação. Eu acho que sim, tem algumas coisas acontecendo, já algumas discussões, de algumas compras entre eles, alguns merges. Maturação também do cliente, do varejo, começando a entender um pouco melhor não só o tema do comprar, mas a responsabilidade de quando você está posicionado, como guardar para evitar algumas surpresas que nem a gente teve ano passado, para não ser delicado, se está no Né? ônibus, mas a gente viu o que aconteceu. E aí volta ao tema, cara, quem está no varejo guardando o seu proprietário, não tem um provedor que nem a gente, na Sólidos, que faz esse papel todo para vocês, tenta guardar aí o seu wallet na sua máquina, no seu penzinho aí para você levar contigo, que pelo menos evita algumas surpresas que podem acontecer no futuro aí. Tá certo, Zé. Ô, Zé, infelizmente temos que acabar. Bom, cara, Temos horário, você sabe, se passar muito tempo, a pessoa está demorando muito e tal. Mas foi ótimo, adorei a conversa, obrigado. aprendi muito. Manda os links depois, vou botar no final. Tá bom? Mano, sim. Obrigadão, Zé. Obrigado, Edson, Valeu. obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Pessoal, tá? valeu. Mais um episódio de Investimento Aberto hoje com o Zé Xavier. Abração. Valeu.